Tarde. Estão me ouvindo Boa bem? tarde, Todos, todas? Estamos tranquilo. sim, Paulinho, estamos Sim. sim. Boa tarde. Estou te ouvindo bem, Paulinho. Então, eu vou é, fazer uma abertura muito breve aqui, que aqui a principal participação são dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, Não, para agora não. atualizar sobre um Faz tema. aí. Alô? Estão ouvindo bem? Continuam? Eu estou Então, ouvindo. tá. Estamos E sim. aqui a Camila Cândido, presente, da nossa assessoria jurídica aí da LBS de Brasília, que vem cuidando aí de uma grande parte, inclusive, de nossas vidas aí de trabalho, né? Eu sou o Paulo Garrido, Paulinho, sou presidente do sindicato, da ASFOC, que é importante sempre praticar também, né? Até porque pode ter, deve ter, para facilitar aí as questões da apresentação e de conhecer. Estou aqui na tela virtual, essa agenda, uso óculos, estou com a camisa de manga comprida, um cabelo curto, grisalho. Agradecer a todos. Aqui achou que a direção, nós decidimos fazer um ciclo de lives, de debates com os trabalhadores sobre os nossos processos. Nesse momento, ainda, sobre as questões que envolvem o nosso jurídico legislativo, e vamos garantir também, em breve será divulgada uma agenda sobre todo o nosso processo de pauta, mobilização, incluindo aí o Congresso interno, né? Então, hoje aqui a gente inicia com o jurídico, com um tema só, que é o abono permanência e em todas as suas dimensões, repercussões, e aqui a Camila vai fazer uma apresentação e depois todas as dúvidas, né, esclarecimentos, encomendas, críticas, propostas, sugestões, estaremos aqui atentos, ouvindo, né? Também tirando nossas dúvidas, porque esse processo é muito dinâmico, exige muito. Hoje é o abono permanência. Eu vou destacar logo na abertura, porque aí isso também ajuda. Nós estamos com um trabalho no cotidiano mesmo, muito forte, em especial há dois processos que a gente tem, né, que é o PSS e o dissídio, a gente chama de dissídio de 1990. Né? Estamos fazendo atendimentos pela JS, pela Yamakawa, e nós, presencial, online, estamos atualizando as questões, mas nós também vamos garantir em breve uma reunião com os escritórios que estão cuidando desses processos para atualizar todos os trabalhadores e trabalhadoras, até porque o PSS, por exemplo, já tem alguns que receberam, já divulgaram que receberam, né? Então a gente precisa ter aí as nossas táticas estratégicas também por conta do momento, né? Às vezes dúvidas pelo WhatsApp, ela não tem segurança jurídica nenhuma. Temos essas dificuldades, é importante também trabalhar com uma informação com uma segurança maior para os nossos trabalhadores. Então, a bola permanece, agradeço aqui antecipadamente a todos que estão presentes. Nós temos aqui a Mary e o nosso jurídico também da sede acompanhando, né, por conta disso. Temos as nossas diretoras, a Luciana também, que tem acompanhado e trabalhado muito essa área, né? A Alessandra, que é a diretora, também está cuidando, ainda se apropriando bastante, né, por conta, ela assumiu recentemente.
Então é isso. Vou passar logo, está sendo gravado. Sim. É importante ser gravado mesmo, porque já teve trabalhadores, inclusive, que pediram que não vão poder assistir ou que não podem estar por devidos vários motivos, e a gente vai garantir aqui também essa gravação. Não sei se tem algum mecanismo aqui para consultar, tal. Então é isso. Tá bom, gente? Camila, assume aí. Não sei se a Luciana quer complementar alguma coisa, mas eu já estou passando a bola para a Luciana e para a Camila. Se a Luciana quiser complementar, se for necessário, tudo bem, senão a Camila assume direto. Muito obrigado. Não, acho que pode passar para a Camila e depois eu acho que a gente vai tentando sinalizar as dúvidas no chat, tá bom? Camila, boa tarde aí todo mundo, gente. Oi, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Camila, eu sou advogada da LBS Advogados, nós somos responsáveis pela assessoria jurídica atual da ASFOC, nos temas voltados aos servidores públicos. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, visto um blazer coral, laranja e uma camisa branca, na minha videodescrição. O tema que a gente está trazendo aqui hoje para conversar com vocês é sobre o abono permanência. Então, eu vou fazer uma explicação rápida, assim, para que todos a gente esteja falando da mesma coisa. Explicar depois uma decisão do STJ, né? É uma decisão recente e importante com relação a esse tema. Depois eu vou contar para vocês o que que a gente vai fazer, né? E o que que a gente tem feito com relação a esse tema do abono permanência. Então, se vocês tiverem dúvidas, as coisas que eu estiver explicando não estiver sendo entendidas, podem ir escrevendo no chat, que depois, quando começarem as perguntas, quiserem fazer as perguntas também, é, falando, eu vou lendo e vou tentando explicar da melhor forma para que todos consigam entender essa matéria, né? Então, eu vou começar. O abono permanência, ele é um direito do servidor público que adquire o direito à aposentadoria voluntária. Então, o que que é a aposentadoria voluntária? Quando você preenche os requisitos, né, da sua aposentadoria, às vezes por tempo de contribuição, por idade, ou agora que a gente tem, depois da reforma da Previdência, a regra dos pontos. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses regramentos gerais de aposentadoria, posso passar rapidamente para vocês. Então, hoje a regra geral, ela é 65 anos homem e 25 anos de contribuição, e 62 anos mulher também com 25 anos de contribuição. Dentro da regra de transição, a gente tem 62 anos homem e 57 anos mulher, com 35 anos de contribuição para homem e 30 anos para mulher. E a gente tem a regra dos pontos, que é quando você soma tempo de serviço, tempo de contribuição, mais a idade. Hoje, atualmente, os homens estão com 101 pontos e as mulheres precisam preencher 91 pontos para poder entrar nas regras da aposentadoria voluntária. E tem uma regra geral, de aposentadoria voluntária, que a gente tem o decréscimo ali um pouco, né, dos valores de remuneração, que é mulher 57 anos e homem 60 anos, desde que tenha 20 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo. Esses são os regramentos, assim, digamos, gerais para a aposentadoria atualmente do servidor público. Essas regras, assim, são estanques? Tem alguma coisa que modifica essas regras? Tem. E aí, na Fiocruz, isso acontece para muita gente, que é a questão do exercício de atividade insalubre, em tempo especial, né? Então, todo mundo que trabalhou com atividade insalubre, ela tem a contagem diferenciada do tempo de serviço. Então, o tempo de serviço ele é acrescido de 25% durante aquele tempo, né? Um quarto de acréscimo. Então, antes de 2019, era possível fazer a conversão do tempo especial em tempo comum. O que que é? Você multiplicar
esse fator de tempo trabalhado em período especial por 0,25%. Isso faz com que você ganhe mais tempo de contribuição. Então, a sua idade, não vai mudar, mas o tempo de contribuição que você vai ter vai mudar e vai fazer com que você atinja as regras para aposentadoria mais cedo, a aposentadoria seja voluntária, por pontos, ou qualquer uma das regras que existem. E aí, o que que acontece? Quando você atinge qualquer requisito para aposentadoria, você passa a fazer jus ao abono permanência. O que que é o abono permanência? Olha, eu poderia ter me aposentado, mas vou continuar trabalhando. E aí, o incentivo que é dado é que você tem sempre o desconto da sua contribuição social no seu contra-cheque, esse mesmo valor que você receberia de pagaria de contribuição social, você recebe no seu contra-cheque. Então, você anula o valor da contribuição social. Bom, essa é a regra padrão. Quando você entra em abono permanência e você tem direito, você passa a fazer direito da contribuição permanência. Você vai lá no setor de recursos humanos, fala, olha, eu quero receber meu abono permanência. E às vezes a Fiocruz demora a reconhecer. Então, você continua pagando as suas contribuições normais quando ela reconhece, e ela vai reconhecer desde quando você solicitou, ela vai ter que te pagar as diferenças desse abono permanência. Então, via de regra, pelo menos nos casos que chegou para o nosso atendimento, né, no plantão jurídico, a gente via que a Fiocruz pagava em contra-cheque esse valor do abono permanência, mas ela vinha pagando sem fazer as correções monetárias devidas durante o decurso desse tempo. Então, para essas situações, a gente tem ingressado na justiça e pedido a correção do valor do abono permanência pago em atrasado. Essas ações elas são tranquilas. Na maioria dos casos, até a Fiocruz tem apresentado propostas de acordo. A gente encaminha para os associados, eles concordam ou não, e aí depende. Mas esses têm sido processos, inclusive, resolvidos rapidamente. E aí, nós já sabíamos que tinha um tema, né, que estava transitando dentro do Poder Judiciário, que era se sobre o valor do abono permanência, se ele seria calculado para o cálculo final do 13º e das férias, se ele iria incidir naquele cômputo da base de cálculo do 13º e das férias. Como esse tema ele estava suspenso no STJ, que chama de tema repetitivo, né? Eles escolhem um processo para os demais até decidir esse processo. Então, a gente falou, olha, vamos aguardar, porque se a gente colocar essa matéria nos nossos processos agora, ele vai ficar parado e a gente não vai conseguir resolver. Se a gente entrar com ação coletiva agora, e o julgamento talvez do SCJ for desfavorável, a gente vai entrar com a coletiva perdida. Então, vamos aguardar a definição desse tema para adotar as medidas jurídicas cabíveis, né? E agora no meio de junho, saiu o acórdão favorável no STJ de que o abono permanência ele incide sobre 13º e sobre férias, o que dá para a gente agora todas as condições favoráveis para buscar na via judicial a cobrança desses últimos 5 anos em que a Fiocruz pagou abono permanência, seja para quem recebeu na justiça, seja para quem recebeu em contra-cheque, seja para quem se aposentou e recebeu o abono permanência direitinho, a incidência, né, no cálculo do abono permanência, no cálculo do 13º e no cálculo das férias de cada um desses últimos 5 anos. Então, dentro das próximas semanas, a gente vai agilizar essa ação coletiva e tentar, inclusive, ver se a Fiocruz implementa imediatamente essas diferenças, porque já tem uma decisão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça favorável, né? E que digamos assim, um cumprimento, não é tão obrigatório, porque geralmente quando sai uma decisão na Justiça, o CIPEC precisa regulamentar como que o órgão vai fazer aquilo,
Mas, assim, já tem, né, todos os indícios ali de que deve ser feito o cumprimento dessa forma, com a incidência em cima de 13º e do cálculo de 1/3 de férias. Então, é isso que a gente queria comunicar para vocês, que a gente tem ajuizado as ações das diferenças do abono por permanência, tem auxiliado os servidores, por exemplo, que precisam de CTC, que precisam do auxílio para reconhecimento da insalubridade, da contagem do tempo diferenciado, né? Então, vocês podem buscar ali o agendamento nos casos individualizados do plantão, que a gente ajuda dentro desse administrativamente, a gente providencia o ajuizamento dessa ação, pelo menos cobrando a diferença da correção monetária. E agora que a gente tem esse posicionamento favorável do Superior Tribunal de Justiça, também, além da correção monetária dos valores, a incidência dele sobre o 13º e 1/3 de férias. É, Acho que a explicação geral que eu poderia dar nesse primeiro momento é esse. Eu já vi que tem várias pessoas com a mão levantada. Lu, você quer fazer a mediação? Enquanto isso, eu vou lendo, ouvindo e tentando responder aqui também no chat o que tiver de dúvida. Tá bom. Eu vou, então, você prefere que a gente vá passando para quem está com a mão levantada e depois você olha no chat com calma, é isso? Tá bom. Então, Renato, por favor, boa tarde. Tá me ouvindo, Luciana? Agora sim, abriu seu áudio. Desculpa que eu não estava com. Eu não consegui no tablet nem no computador, só consegui ligar no celular. Mas eu peguei um pouquinho atrasado. Mas eu queria dar. Eu não peguei o nome da advogada, mas a minha primeira pergunta, em termos do abono permanência, e o servi... e o servidor com deficiência, qual é o tempo dele para ter o direito ao abono permanência? Que existe muita polêmica a respeito disso. Se ela pudesse repetir de novo o tempo, principalmente para a mulher, que vocês sabem que eu já estou aposentado, como vários colegas que estão aqui no grupo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Em termos do abono permanência, o servidor com deficiência, qual é o tempo? Quantos anos de serviço, qual a idade, etc., etc. Agora, outra pergunta. De certa forma, eu acredito que essa nossa reunião está ocorrendo a partir de uma conversa que eu tive com a amiga Helene e a Marise Morgado, quando eu vi que o Superior Tribunal de Justiça tinha decidido a favor dessa diferença aí do 13º e das férias. Então, a minha pergunta é o seguinte para a advogada, que eu ainda não sei seu nome, me desculpe. A partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça, os aposentados terão direito a receber essa diferença no 13º e das férias? Obviamente, teria que entrar com uma ação. É possível isso? Então, são duas perguntas. Uma do abono permanência e o servidor com deficiência, e a questão dos aposentados, se nós teremos direito a receber a diferença passada. É isso. Camila, você prefere ir respondendo ou quer fazer um bloco? Vamos fazer um bloco, acho melhor, um bloco de 3, tá 3. bom, tá bom. Leila, por favor, Leila Mello. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Camila. Minha pergunta é a seguinte: o direito a receber o abono permanência é a partir do pedido ou é a partir da data do direito? Que tem uma diferença, né? Porque o servidor ele pode não prestar atenção, não saber e entrar com pedido atrasado. Então, ele tem o direito a partir da data que ele pediu ou da data que o direito foi estabelecido? Essa é a primeira pergunta.
A outra, o Renato já perguntou se o aposentado vai poder dar uma entrada mais tarde, se que a gente já ganhou abono no passado, e se essa correção, já que o cálculo foi feito lá atrás, foi feito ainda sem prever as férias, né? Sem incluir férias e 13º. E a ação das FOC vai ser coletiva, que eu já estou vendo muita gente entrando individual. Advogado procurando as pessoas, quer entrar, que aparece logo, né, Lu? Então, quero saber se a Esfoque vai entrar logo, se a gente já pode divulgar, ó, não entra não, a Esfoque está entrando, porque realmente é uma loucura. Obrigada. Obrigada, Leilinha. Silvio? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Paulinho. Parabéns pela iniciativa. A minha pergunta seria a mesma do Renato, que foi a mesma da Leila. Agora, a minha pergunta, agora eu vou complementar, pelo que eu entendi quando a advogada falou, o aposentado tem direito. Caso ele tenha direito de recorrer de 5 anos para trás, né? Qual a documentação que ele precisa para dar entrada? A documentação, passo a passo desse aposentado para ele dar entrada. Onde ele pega essa documentação? Como é que ele faz? Se for positivo esse direito do aposentado. Obrigado. Camila, depois a gente volta para o Maurício. Então, vamos lá, muito boa as perguntas. Renato, meu nome é Camila. Então, que acontece? A gente tem um regramento de prescrição para cobrança de atrasados, né? Então, sempre esse prazo de prescrição, ele incide sobre os últimos 5 anos. Então, se o seu direito de abono permanência e se você recebeu esses valores lá anteriores a esses 5 anos, a gente tem uma dificuldade de mérito para transpor esses 5 anos, né, da legislação. O que a gente pode tentar construir em termos jurídicos? Para levantar essa questão, para tentar salvar uma gama maior de pessoas, né, que poderiam ser atingidas por esse direito. No sentido de falar, olha, apesar de ter essas questões sendo debatidas no judiciário, ter legislação, o tema só foi definido pelo o STJ agora. Então, isso fez nascer um direito de reivindicar essas diferenças. Essa ação, ela pode ser ajuizada de forma coletiva, mas ela é uma ação muito mais arriscada. Então, isso que eu estou conversando com vocês, não foi de formulações que a gente já tinha feito, mas surge a partir dessa nossa conversa, né? Então, o que a gente pode fazer? Buscar uma ação para resguardar um tempo maior de aposentados, em que a gente sabe que vai ter um debate jurídico mais difícil, né, mais desafiador, e a gente pode manter uma ação para cobrança dos últimos 5 anos, que a gente não vai ter esse tipo de desafio, porque é um direito já, digamos assim, ganho, embora a gente ganho entre muitas aspas, porque dentro do judiciário, vocês, são uma categoria que já passou por muitos processos, sabem que não tem nada ganho. Às vezes a questão está feita, está ali na boca do gol e a coisa não sai. Então, tem essas duas possibilidades. Eu vejo essa possibilidade da gente vindicar esse direito mais estendido a partir da decisão do STJ, né? Mas eu acho que tem que ser duas ações diferentes, para que elas não atrapalhem, né? Um caminho, digamos assim, que está mais limpo, que já está mais tranquilo, e um debate que é um pouco mais complexo e talvez um pouco mais demorado. Então, essa é a questão. O servidor com deficiência, ele tem, de fato, regras de aposentadoria diferenciadas. E para ele também vale as regras do abono permanência. Quando ele atinge os requisitos de aposentadoria, ele vai se aposentar.
A aposentadoria do deficiente, ela tem diferença, porque depende do grau de deficiência. A gente tem as deficiências, comorbidades que foram acometidas durante o período de trabalho, que aí também muda. Eu vou passar uma tabelinha aqui para vocês, até estou anotando aqui, vou fazer um informe com todas as regras gerais de aposentadoria, e aí passo para vocês todos, a gente publica pela lista L, para que todos tenham bastante tranquilidade e segurança para analisar os seus casos, para ver se já entra dentro da aposentadoria voluntária ou não. Mas as regras para a pessoa com deficiência também valem para o ponto. Foi a Leila, eu acho, que me perguntou sobre a partir de quando o direito é estabelecido, né? Você precisa solicitar para que você dê o start no processo, porque a administração pública não vai fazendo as coisas automaticamente para favorecer sim o servidor, né? Mas o direito ao abono permanência, ele é a partir de quando você adquiriu o os requisitos para aposentadoria voluntária. Então, você pode fazer um pedido e pedir para reconhecer desde quando você incidiu os requisitos. A administração pública, ela pode escolher pagar a partir do requerimento, ou ela pode também pagar a partir de quando as condições foram quando cumprido todas as condições para abono permanência. Na hipótese de não pagar, aí a gente pode judicializar para cobrar essas diferenças com tranquilidade. E o pagamento, né, se ele for feito em atrasado, ele vai incidir sempre a correção monetária. Só que a Fiocruz não tem pagado essa correção monetária. Ela paga só o valor das diferenças sequinhas, sem qualquer correção. Os documentos para entrar. Bom, outra coisa que a Leila também perguntou é se a juíza, com um advogado particular, se a Fiocruz vai ajuizar essas ações. A gente tem ajuizado essas ações do abono permanência. é, Assim, para nós, digamos assim, do júri, sempre é bom, importante fortalecer as ações coletivas, né? Eu acho que o servidor sempre vai estar mais seguro dentro de uma ação coletiva. Digamos assim, esse processo está no STJ, mas recorre, chega lá no STF, decidem mudar esse entendimento e perde. Então, assim, tudo isso o servidor fica mais protegido dentro de uma ação coletiva. Agora, se o servidor fala assim, olha, eu quero ajuizar a minha ação individual, porque é mais rápido, qualquer entendimento assim, o nosso jurídico também está preparado para ajuizar essas ações. Isso vai trazer para vocês algumas vantagens. Uma, de poder sempre buscar a informação mais rápido lá pelo sindicato, ter, assim, uma tranquilidade de que é um escritório que tem um contrato com o sindicato, e o valor dos honorários, que é muito mais baixo do que os valores cobrados por advogados particulares. Esse tipo de ação é uma ação que a gente tem expertise, as ações de servidores públicos em geral, nosso escritório tem bastante expertise, temos conseguido importantes vitórias para os servidores, então, assim, não faz muito sentido ir buscar um advogado fora, mas, bom, eu também, como advogado, entendo que isso é uma parte da concorrência, de coisas que acontecem, mas vocês têm os plantões para buscar esse direito, tem as informações que a gente passa sempre que tem ações correndo, a gente sempre vai dando as informações, podem ligar também na LBS para buscar mais informações. Então, assim, é um canal aberto. Nós vamos ajuizar as duas coletivas e também para quem quiser ajuizar, ter o seu direito vindicado de forma individualizada, também não tem problema, a gente pode ajuizar essas ações individualizadas. E aí, o Silvio perguntou o que a gente precisa, quais os documentos para dar entrada. Para cálculo das diferenças do abono permanência, a única coisa que a gente precisa são as fichas financeiras desde quando começou a receber o abono permanência. E o requerimento. Então, quando você fez o requerimento, é, só esses documentos. Então, do requerimento do abono permanência, e as fichas financeiras nos últimos 5 anos.
Se for, por exemplo, para buscar o direito ao abono permanência, então, para você ter o seu abono permanência, você tem que estar com toda a sua contagem de tempo certinha lá no DGRH. Então, por exemplo, se tiver faltando, tiver tempo que precisa trazer da iniciativa privada, precisa providenciar a CTC. A gente sabe que tem muita dificuldade para conseguir a CTC com o INSS. Então, nessa hipótese de não conseguir o CTC direto do INSS, a gente ajuiza a ação, mandado de segurança contra o INSS, para poder agilizar, né, o recebimento ali da CTC. E aí, com o processo ali da contagem de tempo regularizado no DGRH, aí você pode dar a entrada e já fazer o pedido do seu abono permanência, a contagem, a partir da contagem do tempo. Quem precisar também de auxílio para contagem de tempo, para verificar se já se preencheu as condições para abono permanência ou não, também pode marcar o nosso plantão e a gente auxilia vocês. Camila, só Ô, para destacar, gente, o João. Luciana, Oi. você daria licença só uma coisa? Porque Sim, a vou Marisa só Morgado. explicar ao pessoal que o Fábio, que, né, que o Paulinho colocou, que é da nossa assessoria, está respondendo algumas coisas, está colocando aí os horários, né, para a informação da ação do PSS, e o João, que também é da LBS, está contribuindo aí nas respostas aí via chat, tá? Pode falar, Renato, antes de eu passar para o Maurício. Perfeito, perfeito. Está me ouvindo ainda? Estamos Ah, sim, pode perfeito. falar? Não, porque a Marisa Morgado lembrou há pouco aqui no chat que muitos aposentados, ou a grande maioria, não têm acesso à lista L, à Fiocruz L. Então, se a doutora Camila Cândido puder mandar para você, e você, o Paulinho, colocar no nosso WhatsApp, Tá certo. ok? É, Essas informações e aí, tá, do servidor com deficiência. tá Agora, certo. só para terminar e eu não atrapalhar mais, eu gostaria, no final, de dar uma informação que é muito importante para todos sobre o meu processo do dissídio de 1990. Só isso. Tá bom, Renato. E aí, gente, quem quiser, a gente tem uma lista ASFOC-L, tá bom? Então, a gente está também elaborando uma lista de transmissão da ASFOC. Então, quem quiser já pode deixar aqui no chat o seu e-mail atualizado e quem quiser fazer parte dessa lista de transmissão da ASFOC, o celular atualizado com DDD, tá bom? Então, vai colocando aí as informações que a gente busca e atualiza lá na lista ASFOC-L, que para todo mundo que está na lista ASFOC-L, os associados aposentados também fazem parte dela. Maurício, por favor. Boa tarde. Camila, agradeço os esclarecimentos, né? Entendi, então, que uma das questões que eu queria saber, você esclareceu agora, mas me suscitou outra dúvida, que é o seguinte. Existe a necessidade, então, como você disse, não é comum, não é de praxe a Fiocruz pagar os atrasados, né? Quando vai colocar em dia o abono permanência, na hora que paga o atrasado, não coloca correção monetária, tem que entrar com ação. Então, já estou entendendo que vou precisar entrar com ação sobre isso. Embora o período seja pequeno, talvez um ano, né? Mas aí é uma outra dúvida, suscita uma outra dúvida, que como eu só consegui entrar neste ano, que eu acho que deve acontecer com a maioria das pessoas, né? A pessoa, quando vê que vai precisar entrar com a ação, porque está considerando, né, que está preenchendo todos os requisitos, e aí descobre que não tem todos os documentos. E aí, para alguns casos, principalmente quem vem de serviço público de outro lugar, por exemplo, tem que juntar uma série de documentos e tal, e o tempo vai passando. No meu caso foi um ano para eu conseguir entrar. E aí me disseram no início desse ano que eu não ia obter todos os atrasados de uma vez só, porque mudou o exercício, eu só recebo o atrasado do próprio exercício. E que os demais anteriores, né, meses anteriores do exercício anterior, eu só receberia como forma de precatório. Perguntei se eu tinha que fazer alguma coisa, né? Não, disse que não, você vai receber como precatório.
Eu falei, precatório, tem gente que fica 20, 25 anos para receber precatório, né? Eu falei, não, isso é uma das prioridades. Então, eu queria saber se é isso, se alguém está me enrolando nessa história, ou se é assim mesmo, né? Se demora esse tempo para receber o atrasado. E depois eu marco uma, um horário com o jurídico para poder entrar com ação para essas diferenças que, no meu caso, é um período pequeno, mas no caso da minha mulher vai ser num período bem maior. Ô, Lu, eu vou responder o Aloysio direto, porque até a gente já viu que é uma questão que entra muito no chat e é uma questão que a gente atende muito no plantão jurídico. Eu acho que é bom falar um pouquinho mais sobre isso. Maurício, né? Então, Maurício. do Maurício, isso, desculpa. O que que acontece? A Fiocruz ela tem um orçamento para executar durante o ano. Então, dentro desse orçamento, o que surgir ali de dívida, ela vai pagando. Que ultrapassar, digamos, aquele quantitativo de verba daquele ano, ou que for referente a outros anos, cai num lugar que é um limbo, eles chamam restos a pagar. Às vezes, o governo libera valores nos orçamentos para pagar essas diferenças de restos a pagar. Mas já tem um tempo que não tem, e já tem um tempo que também tem muita gente, né, dentro da Fiocruz que está com restos a pagar e às vezes nem sabe, porque é feito os procedimentos administrativos, reconhecidos, então não sabe, o resto a pagar não aparece e esse valor fica lá. Então, Maurício, quando você for levar isso, provavelmente o doutor João também já vai te indicar para fazer a cobrança desses restos a pagar dentro do processo. Por quê? Apesar, dependendo do valor, você não vai receber, não é por precatório, é por RPP. E porque até 60 salários mínimos é RPV. E aí eles pagam rápido, assim, em 2, 3 meses é feito o pagamento. E aí tem uma outra questão também, que o precatório da União, ele está em dia. Então, você escreve ele em um orçamento e recebe no outro orçamento. E você vai ter a garantia de que você vai receber este valor no próximo orçamento. Enquanto ele estiver em restos a pagar, a gente não sabe quando que vai ser, porque a gente não sabe quando que vai vir a verba para pagar por restos a pagar. Então, todo mundo que tem restos a pagar, basta buscar o jurídico, que a gente faz a cobrança judicial e aí garante que você vai receber esse valor. Então, sua pergunta foi muito boa e isso acontece, bastante. Então, o valor dos atrasados que a gente tem que buscar é o atrasado desde quando foi preenchida as condições, para recebimento do abono permanência, ainda que tenha demorado documentação, a organização de tudo isso a gente vai buscar o reconhecimento de atrasados do abono a partir de implementadas as condições para recebimento do abono. E aí, se a Fiocruz reconhece, às vezes o período todo, ou às vezes um período, a gente cobra agora a atualização monetária do valor, o período correto, né? Às vezes eles reconhecem o período correto, às vezes não. E agora, já com a incidência do cálculo sobre o 13º e férias, que a gente estava aguardando essa decisão, mas se a pessoa vai entrar com um processo particular para receber essa diferença, já cobra tudo e não vai ficar dependendo ou precisar ir para ação coletiva. Aí podemos ir para as próximas perguntas. Camila, Maurício, você pode baixar sua mão, se estiver satisfeito? Tá. Camila, Pode falar, Silvio. É a só última uma complementação. Essas fichas financeiras já pode, o servidor, o aposentado, já pode solicitar essas fichas financeiras e solicita a quem? Elas são retiradas no Solgov. Então, é só entrar, logar lá no Solgov, e buscar lá as fichas financeiras. Também qualquer dificuldade que qualquer servidor tiver, pode ir lá na ASFOP, que o Fábio também auxilia a retirada dessa documentação. Mas é tudo Obrigado. no Solgov. Obrigado.
Nada. Gente, então, não tem mais mão levantada, o João tá respondendo, todo mundo está colocando aí os e-mails, a gente vai atualizar nossas FOQL. Como vocês viram, a gente focou, né, nessa temática do abono de permanência, porque, né, cada tema jurídico ele enseja muitas perguntas, né, muitos detalhes. Então, a gente soltou na semana passada, um informe específico do PSS. Né? Finalmente, algumas pessoas começaram a receber. Então, a gente vai mandar, como o Paulinho colocou, a gente vai enviar cartas individualizadas, tá? Esses e-mails que vocês estão atualizando, a gente também vai atualizar para a nossa comunicação, tá? De quem está tanto na ação do dissídio de 90 como da ação do PSS, tá? E aí a gente vai marcar outras lives com outras temáticas, porque a gente tem outros escritórios, né? Então é o Yamakawa que cuida da ação do PSS, é a JS que cuida da ação do dissídio de 90. Então, e a LBS está cuidando dessas ações novas que a gente vai entrar, como a Camila colocou, essa perspectiva de entrar com abono de permanência. Marcos, você levantou o braço, a mãozinha, por favor, gente. Aí a gente pode encerrar as inscrições na fala do Marcos, por favor. Boa tarde a todos. A minha pergunta vai um pouco para frente. Eu passo a ter direito a me aposentar agora em novembro, dia 5 de novembro, eu completo o primeiro requisito e os outros dois no ano que vem. Eu, aproveitando a doutora Camila e aproveitando o sindicato, né, ao qual sou filiado, que é quem me protege, me defende nas questões trabalhistas, principalmente contra o governo, eu gostaria de saber de vocês, que são as pessoas mais bem informadas que eu conheço, assim, mais próximas de mim, como é que está a situação em relação, por exemplo, daqui a 3 meses, quando eu vou ter direito, essa reforma administrativa, ela tem a tendência de acabar com a abono permanência ou os sindicatos estão lutando para que isso não seja, o abono permanência não seja atacado? Obrigado aí pela pergunta, pela atenção. Obrigada, Marcos. A gente está com uma mobilização forte aí contra qualquer reforma que retire direitos. A gente até pensou, né, de colocar essa temática da contra-reforma administrativa, mas são outros desafios que a gente precisa apontar para vocês. Se a Camila quiser falar um pouquinho, né, do que apareceu até agora, né? Não apareceu um relatório. O relatório do GT lá da Câmara ainda não foi colocado, né? O que apareceu foram alguns elementos que os parlamentares sinalizaram. Então, se Camila quiser rapidamente só tranquilizar, não sei se dá para tranquilizar nessa situação, mas fica à vontade aí, Camila. Marcos, olha, eu acredito que num prazo aí de 3 meses, que é o prazo que você tem para aposentadoria, é possível, né, até o que a gente tem de elementos no momento que não haja alterações no abono permanência. Até o abono permanência ele foi muito atacado dentro da PEC 32, que foi a reforma administrativa estabelecida pelo Bolsonaro. Essa PEC 32 ela tem sido, de alguma forma, aproveitada alguns elementos dela, mas não apareceu até agora nenhum ataque direto ao abono permanência. E eu acho que assim, esse GT que foi formado, né? Ele não apresentou, ele falou que vai apresentar 3 projetos de diretrizes distintas, né? Mas dentro dessas 3 diretrizes não aparecia nada com relação ao abono permanência. Claro que é um cenário bastante improvável, inclusive dentro do contexto político que nós temos, mas o abono permanência não está aí no horizonte desses, não. A Lu falou até, foi interessante, porque a gente pensou em fazer uma live sobre a reforma,
só que, na verdade, a gente está faltando elementos, porque essa reforma que eles tanto falam, ela está sendo gestada ali dentro de um escrutínio quase que secreto. Então, a gente não tem ainda os elementos sobre o que, né, e onde estão querendo ali fazerem essas mudanças. Então, assim que a gente tiver um cenário um pouco melhor definido, aí eu acho que a gente vai ter um tema bem interessante para debater com vocês. Mas a gente está acompanhando, o Paulinho está seguido aqui em Brasília, nós também da assessoria acompanhamos as audiências públicas, todos os movimentos, os seminários que estão tendo sobre esse tema, mas de fato é um tema ainda bastante velado, a gente não sabe ainda o que está por vir. Uma pergunta sobre pessoa com deficiência. Fibromialgia é considerada pessoa com deficiência? Sim, Euclides, sim. eu queria que você falasse um pouco mais alto, que está bem baixo aqui para a gente, por favor. Ah, tá. Eu gostaria de saber se fibromialgia é considerada deficiência. Tá, ótima pergunta, Euclides. A gente já tem no país vários estados que reconhecem a fibromialgia como uma doença para fins, né, de declaração da pessoa com deficiência. Só que a maioria dos casos a gente precisa judicializar e buscar esse reconhecimento. Então, sendo o seu caso, marca um atendimento com a gente e separa a documentação, relatório médico, para a gente entender hoje, porque a pessoa com deficiência, hoje, para considerar juridicamente, ela tem que ter os desafios biopsicossociais, né? Então, às vezes não é só uma limitação física, a gente tem que ter ali esse conjunto de barreiras, né, para serem transpostas, e aí a gente consegue fazer a caracterização, e tanto para contagem de tempo, vai incidir para a contagem do tempo da aposentadoria, para alguns benefícios legais, para isenção, né, de imposto de renda depois que se aposentar. Então, é possível, sim, por meio de uma ação judicial, a depender do que a gente tem de evidências, conseguir a constituição, sim, da fibromialgia como uma deficiência. Obrigado. Obrigada, Camila. Gente, então, tem uma pergunta aqui, né, em relação ao desconto da Previdência, isso também é foco da nossa luta. Tem uma PEC já pensada, né, para extinguir essa cobrança de contribuição previdenciária de aposentados e aposentadas. Isso está na nossa pauta, tá? Paulinho, Alessandra, você está aí? Paulinho está participando de uma outra agenda exatamente sobre a reforma administrativa, né? Então, a gente está meio que se dividindo aqui. Acho que é importante vocês também darem uma olhadinha no chat. E a outra pergunta que fizeram aqui, um pedido, né? É essa live, a nossa assessoria de comunicação fazer um resumo sobre o que foi colocado aqui. Eu acho que tem aspectos muito, principalmente no chat, né, muito individuais, né, das perguntas, mas a ideia é a gente fazer uma notícia sobre essa primeira live e as próximas que a gente vai fazer sobre os outros temas. Alê, se você quiser dar um alô aí para a galera, não tem mais ninguém inscrito, acho que a gente já pode ir encerrando, tá bom? Luciana, posso só fazer um... Luciana, eu estou pedindo inscrição e a mãozinha paga sempre. Eu coloco. Eu quero fazer um comentário sobre o dissídio de 90. E depois o João, né? O João quer falar, não é isso, João? Luciano, eu só queria fazer um informe. Eu queria responder uma pergunta que veio no chat, que é importante. Eu acho que ela merece uma explicação. Aliás, boa tarde, pessoal. Meu nome é João Tavares, eu sou um dos advogados aqui da LBS responsáveis pelos plantões das FOC. Alguns eu já conheço de nome aqui que eu vejo. Perdão por não ter me apresentado antes. Quem fez a pergunta foi o Dário Calume, ali às 15h50.
Dário, a questão do Dário é a seguinte: existem processos, existem requerimentos de abono de permanência que estão travados dentro da COGEP. Há algumas semanas, nós temos notícia de mais um ou dois casos dessa natureza, sob a justificativa de que um sistema que é utilizado para essa análise estaria indisponível apenas para quem tem tempo especial averbado. Nós estamos cientes desse problema aqui e gostaria de pedir que quem tivesse um problema semelhante entrasse em contato com a SFOC para agendar um horário conosco aqui, porque nós ainda estamos recebendo inicialmente essas questões e avaliando se é um problema que atinge uma coletividade ou se é um problema individualizado. Então, quem tiver esse tipo de problema, fique à vontade para agendar aqui no nosso plantão. Nós vamos receber e vamos avaliar as possibilidades judiciais de atuar nesse caso, para garantir que o processo não fique parado e que o abono seja implementado o mais rapidamente possível. Era isso. Posso falar, Luciana? Pode falar, depois eu vou passar para o Licínio, tá? Que eu acho que o Licínio... Perfeito. Então eu queria saber inicialmente que dia da semana a Camila pergunta Cândida... aqui se tem que fazer todo mês. Você está me ouvindo, Luciana? Está me ouvindo? Foi colocado aí, estou ouvindo, Renato, foi colocado aí no chat, se o Thiago puder colocar de novo, e o QR Codezinho para vocês agendarem, tá? E aí o agendamento vai muito de acordo com a temática, né? Então, se o Thiago puder colocar de novo aí, tá? Perfeito. Mas posso continuar a falar, Luciana? Pode continuar, Renato, pode continuar. Perfeito. Eu queria dar um esclarecimento numa situação particular minha. Infelizmente, ontem à noite, domingo, eu entrei no site da Justiça do Trabalho. Viu, Camila? Eu creio que o João, que acabou de falar também, né, do escritório, a respeito do dissídio de 1990, tá certo? Que agora eles nos jogaram, né? Nos tiraram da ação coletiva, então nós estamos todos individualizados. Quer dizer, cada um tem o seu processo. Infelizmente, vamos começar do início. Em 20 de maio de 2025, uma juíza do trabalho, doutora Nájila Rodrigues Abud, quer dizer, deu ganho de causa para mim, inclusive em relação ao dissídio de 90, colocando 422 mil, uma bela soma, entende? Já como decidida. Mas a Fiocruz, o AGU, né? Ela fez um recurso e ontem, saiu ontem a decisão do juiz, quer dizer, decorrido o prazo sem manifestação, vêm os autos conclusos para extinção da execução e remessa dos autos ao arquivo definitivo. O juiz atendeu, o juiz chama José Dantas Diniz Neto. Ele atendeu todas as colocações da Fiocruz ou AGU. Dizem quando a gente fala Fiocruz, mas quem responde às ações pela Fiocruz é a AGU. Isso quer dizer o seguinte: eu já escrevi para o Fábio, para o jurídico da SFOC, eu não sei se chegou a Ana Camila Cândido, mas e hoje eu recebi uma mensagem da doutora, acho que é Ilka, né? Do jurídico também, dizendo que há possibilidade de recurso. Mas eu queria avisar aos colegas o pessoal não ficar tão otimista, porque eu acho que quem cair na mão desse juiz José Dantas Diniz Neto, ele vai negar todos os processos. Então, eu que tinha mais de 420 mil, contando já para o futuro dos netos, eu fiquei com zero. Ele só deu ganho de causa para questões junto ao imposto de renda. Mas como há algum tempo, por questão de doença, eu não tenho mais desconto de imposto de renda, quer dizer, eu não ganhei absolutamente nada, a não ser que o escritório consiga reverter, o que eu estou achando muito difícil. Mas muita gente deve estar, eu acho que uns 90% vão ter despachos negativos. Então é importante que o escritório faça um levantamento. E eu queria deixar outra sugestão.
entende? Eu tive que entrar ontem na Justiça do Trabalho para saber o que estava acontecendo. Seria bom que vocês fizessem, pegar por IA, inteligência artificial, colocar o nome de todos os servidores que têm ações individuais ou coletivas, e a IA facilmente pega um técnico de informática, ele faz isso facilmente hoje em dia. O Silvio Vale sabe muito bem disso. Então, nós seríamos avisados sem nenhum trabalho adicional para o escritório da advocacia. Seria a IA que nos comunicaria. Houve um avanço, você perdeu, você ganhou, está faltando tal documento. É uma sugestão, Luciana, que eu coloco na mesa aí para as FOC. Eu acho que é importante se o escritório puder implementar isso. Agora, eu aguardo, Camila, se você puder, então, colocar via Choque, via Luciana, a explicação sobre os deficientes físicos, a aposentadoria, o tempo de serviço, idade, etc, etc. Tá bom? Desculpe se eu atrapalhei alguma coisa. Obrigado aí pela Não, atenção. obrigada pelas sugestões, Renato. Licínio? Não estamos te ouvindo, deve ser o fone. Fala aí. Ligou? Nada, nada, nada. Essa pergunta do todo mês, Licínio, se tem que fazer alguma coisa todo mês, é essa pergunta, João, que ele colocou aqui no chat, porque vocês explicaram que isso é recente. Aí todo mês vai ter que juntar, porque, né, a pessoa já está sabendo que tem uma cobrança equivocada. Aí quando que para essa cobrança? João, você não abriu seu áudio. Desculpa, Luciana, eu acho que eu perdi aqui essa mensagem, eu não entendi a que ela se Do refere. Licínio, aqui em cima. Deixa eu ver se eu leio aqui para você. Qual é o horário dela? Ela não viu. Aqui, ó, ele começou a perguntar 15h48, aí você respondeu que não faz esse pagamento. Aí ele perguntou: se vai ter que fazer todo ano? Como a lei estava valendo, já imagino que as próximas férias isso já seria corrigido. Ah, não, então, a gente não sabe exatamente como, a gente preparou um ofício em nome da ASFOC, nós vamos encaminhar esse ofício, a gente estava aguardando a live para poder fazer esse movimento, pedindo para que a Fiocruz já siga, né, o que ficou estabelecido no recurso repetitivo do STJ. E aí a gente vai ver como que a Fiocruz vai se posicionar, se ela vai já passar a fazer um cálculo sobre férias e 13º ou não. A ideia é que ela implemente de imediato, mas se ela não implementar de imediato, então a ação ela vai cobrar os 5 anos retroativos e vai pedir para que a partir de agora ela já faça o cálculo sobre férias e um texto de férias e 13º. Então, vocês vão receber atrasados, digamos, essas diferenças até o momento em que, de fato, a Fiocruz passar a fazer esse ponto. Então, com a ação judicial, isso meio que já vai estar ali resguardado, digamos assim, né? Então, não tem que ficar, depois que fizer a ação judicial, não tem que ficar repetindo esses procedimentos, né? Porque daí o direito já vai estar ali abarcado dentro do objeto daquela ação. Não sei se foi clara, se deu para entender. Você me ouve agora ou não? Agora sim. Agora Sim. sim, é que eu mudei aqui. Assim, porque eu comecei a receber no início desse ano, né? Passei a receber o abono em janeiro. Já tem já desapagado do ano passado. Esse eu entendo que tem que acionar, abrir ação, né? Mas é assim, se eu for tirar férias em novembro, por exemplo, teoricamente deveria vir automaticamente, né? Essa que é a minha dúvida. Isso, só se ela ou decidir é, acatar a decisão do STJ automaticamente e já fazer isso de bom grado, o que não tem acontecido muito, mas vamos tentar. E se não conseguir, aí a gente vai pedir no judiciário
para que ela aplique imediatamente essa decisão. E aí, aplicando ou não, você passa a receber, depois da ação judicial, essas diferenças também. Tá Só, ok, só obrigado. em complementação também, a Rosana fez uma pergunta ali, se da decisão do STJ a AGU recorreu ao Supremo. Ainda existe um prazo aberto para recurso nesse processo. Nós estamos aqui acompanhando, caso saia, mas a princípio a decisão não foi alterada. A gente, assim, essas questões do judiciário, elas são sempre, é isso, como eu falei, olha, que ganho, né, entre muitas aspas, porque esse assunto do abono permanência, ele já foi, já voltou muitas vezes, mas agora com o julgamento de um repetitivo, com decisões ali da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, com a fundamentação que foi bastante robusta no âmbito do STJ, a gente acredita que não vai ter alteração. Inclusive, juridicamente, não tem matéria constitucional ali para ser julgada. Mas a gente também sabe que há alguns tensionamentos dentro do judiciário que consideram os valores, as repercussões econômicas, e às vezes algum processo em que o direito está muito claro, ele acaba caindo. Só que a cada ano que a gente vai ponderando se é seguro o suficiente entrar com uma ação, a gente também já vai deixando verbas prescritas para trás. Então, a gente entende, né? Nossa avaliação jurídica é de que agora é o momento mesmo ideal para a gente reivindicar, ainda que, digamos, lá no Supremo Tribunal Federal haja um revés nessa história, que pode acontecer, obviamente. Mas é um momento importante e é um momento que a gente quer aí garantir esses recursos e essas diferenças aí para a categoria de vocês. Tá certo, gente. Então, perguntaram também como é que essa gravação vai ficar disponível. Como eu falei, a nossa comunicação está aqui conosco. A ideia é a gente fazer uma matéria e nessa matéria a gente coloca o link para a gravação, para todo mundo assistir, tá bom? Então, mesmo quem não pôde, a ideia é que todo mundo que colocou o número e o e-mail aqui, a gente, uma das primeiras mensagens seja um pouco essa mensagem atualizando qual é o escritório que está com o dissídio de 90, qual é o escritório que está com o PSS, a LBS e a parte civil, consumidor, né, que também é uma inovação que a gente tem, quais são os dias de atendimento e os formatos de buscar esse atendimento. Ale, se quiser encerrar, então, acho que a gente já pode, tá? Tá, boa tarde a todos, todos e todas. Obrigada por participarem dessa live. Acho que foi uma live bem interessante e esclareceu uma série de dúvidas, acho que de muita gente também, minhas principalmente. E acredito que em breve nos veremos numa próxima live. Obrigada, gente. A gente em breve anuncia aí os próximos temas, tá? Mas fiquem sobre o PSS, olhem o comunicado de semana passada, tá? E a gente vai comunicar o resuminho dessa com a gravação dessa live. Camila, João, muito grata. Paulinho está lá na outra missão, que a gente está organizando também um seminário, tá bom? Obrigada aí a todo mundo. Obrigada, gente. Tiago, cuidado aí nessa gravação aí, dessa live, pelo amor de Deus, não perde nada não, nem o chat. Obrigada, gente.